Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu estou confeccionando um tapete fácil e econômico. Essa aqui já é a segunda parte do passo a passo, mas se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link aqui em cima e na descrição do vídeo. Lá você encontra também a lista completa de materiais e as instruções para você fazer download do gráfico. Eu espero que você goste do vídeo, se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Tem um total de 15 voltas no meu tapete, eu fiz exatamente igual eu expliquei na primeira parte do passo a passo. Os aumentos de pontos ficam sempre na direção do último ponto de cada um dos leques, isso em todas as voltas, ou seja, sempre exatamente igual na quarta, quinta volta, tudo igualzinho, tá? Fiz um total de 15 voltas no meu trabalho, seguindo sempre do mesmo jeito aqui na parte do comprimento também, olha só os blocos intercalados, como eu expliquei na primeira parte do passo a passo, mas se você tiver feito um número maior de voltas não tem problema, porque todas as voltas são exatamente iguais, tá? Para começar a próxima volta eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto, mas é claro, só relembrando que se você faz 3 correntes para dar a altura do seu ponto não tem problema, pode seguir o mesmo passo a passo. Vou laçar o fio na agulha, no espaço de 2 correntes eu vou fazer 2 pontos altos. Em cima dos pontos altos eu vou seguir fazendo ponto alto também, dessa vez eu não vou fazer corrente de espaço, ou seja, aqui no comprimento do tapete eu vou fazer somente ponto alto, sem corrente de espaço, sem pular nenhum ponto de base. Eu faço ponto alto em cima de ponto alto e faço 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Volto no mesmo lugar, no espaço de 2 correntes e faço o segundo ponto alto. Sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto e ponto alto, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Eu vou seguir fazendo desse jeito até chegar na parte oval e é fácil detectar aqui onde chega na parte oval. Olha só onde nós temos 2 blocos vazios aqui antes desses leques. Então eu vou seguir até chegar nesse último ponto antes da corrente de espaço que fica nesse primeiro leque, tá? Mas até aqui, olha, até chegar na parte oval eu vou fazer somente ponto alto em cima de ponto alto e 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Já estou chegando na parte oval do tapete, fazendo sempre do mesmo jeito, somente ponto alto em cima de ponto alto e 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Aqui no comprimento do tapete não tem nenhum aumento de pontos, tá? Só ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar na parte oval, eu vou fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, aqui não muda, tá? No espaço de 2 correntes eu vou continuar fazendo 2 pontos altos, mas em cima dos pontos altos do leque eu preciso fazer aumento de pontos. Então, sempre que chegar no último ponto alto de cada um dos leques, eu preciso fazer aumento exatamente como já vinha fazendo nas voltas anteriores. Então, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto desse primeiro leque, ou seja, até chegar no penúltimo ponto antes do espaço de 2 correntes. Aqui somente ponto alto em cima de ponto alto. Já estou chegando no penúltimo ponto antes do espaço de 2 correntes, ou seja, chegando no penúltimo ponto desse primeiro leque. Chegando no último, eu vou fazer 2 pontos altos, então, em cima do último ponto desse primeiro leque antes do espaço de 2 correntes. Ficou assim, olha. Veja que eu tenho um aumento de pontos na direção do último ponto desse leque. No espaço de 2 correntes eu faço somente 2 pontos altos, não faço aumento de pontos, aqui permanece do mesmo jeito, 2 pontos altos. E vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto. Quando chegar no último, eu vou fazer aumento de pontos novamente. Aqui, olha, somente ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá no penúltimo, tá? Como a repetição, eu vou seguir até o penúltimo para mostrar que eu faço novamente o aumento de pontos do mesmo jeito que já estava fazendo nas voltas anteriores. Já estou fazendo ponto alto no penúltimo ponto desse segundo leque. E aqui eu vou fazer novamente o aumento de pontos. 2 pontos altos na direção desse último ponto do leque. E eu vou seguir fazendo assim em todos os leques que eu tenho aqui na parte oval. Veja que chegando aqui no espaço de 2 correntes estou fazendo somente 2 pontos altos e vou seguir fazendo sempre do mesmo jeito, tá? Esse aumento de pontos sempre na direção do último ponto alto de cada um dos leques. Vou fazer nos próximos também, né? Nos outros 4 que sobraram, até chegar aqui, olha, o último aumento de pontos nessa parte oval, antes de chegar nesses 2 blocos vazios, onde começa novamente o comprimento. Até aqui eu vou seguir fazendo esses aumentos sempre do mesmo jeito. Vou fazer então até chegar aqui e mostro para você como ficou aqui no meu, para que você possa conferir aí se você fez certinho. E aí a gente segue na outra lateral.
Já estou chegando no final da parte oval, fazendo sempre do mesmo jeito, ponto alto em cima de ponto alto. Quando chega na direção do último ponto de cada um desses leques, eu faço 2 pontos altos, como já vinha fazendo nas voltas anteriores. Tenho aqui, olha, 2 pontos altos na direção do último ponto desse leque. Logo à frente tenho a parte do comprimento do tapete, já começa com esses 2 blocos vazios. No comprimento não tem aumento de pontos, então eu vou seguir fazendo 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Faço assim até chegar na próxima parte oval, ou seja, até chegar no próximo leque. Não faço nenhum ponto de aumento, somente ponto alto em cima de ponto alto e 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. É fácil identificar porque antes da parte oval nós temos 2 blocos vazios e o leque está separado, então o aumento de pontos fica sempre na direção do último ponto. Nessa primeira parte oval, eu vou mostrar para você como ficou. Olha, eu comecei fazendo aqui os 2 primeiros leques, né, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, 2 pontos altos na direção do último ponto do leque, no segundo também, e fiz assim em todos os outros. Olha só, ponto alto em cima de ponto alto, 2 no espaço de 2 correntes, em cima do último ponto do leque, eu fiz 2 pontos altos. Em todos eles, sempre do mesmo jeito, nos 6 leques que nós temos nessa parte oval, e ela fica certinha, colocando numa superfície plana, já dá para notar que ela não fica repuxando, não fica formando ondulação. Então eu vou seguir agora fazendo do mesmo jeito, ponto alto em cima de ponto alto nos espaços de 2 correntes, só volto a fazer aumento quando chegar na parte oval novamente. É exatamente igual essa primeira parte oval, então eu vou fazer agora a volta completa, mas eu confiro com você como ficaram também os aumentos de pontos nessa segunda parte oval para que você faça certinho aí no seu tapete. Já estou chegando no final da segunda parte oval e no final da volta também, mas aqui os aumentos de pontos também são exatamente iguais à outra ponta do tapete. Olha, o aumento de pontos fica sempre na direção do último ponto em cada um dos leques. No espaço de 2 correntes tem só 2 pontos altos. Aqui no final da volta também, nesse espaço de 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2 e finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que eu fiz para formar o primeiro ponto alto. Se você começou com 3 correntes, é só finalizar na terceira corrente. Como eu disse, aqui na parte oval é exatamente igual à outra ponta do tapete. Nos espaços de 2 correntes, somente 2 pontos altos. E em cima do último ponto de cada um dos leques, fiz 2 pontos altos, tá? Eu fiz aqui então um total de 16 voltas, comecei o meu tapete fazendo 67 correntes e por isso na volta de número 16 eu tenho um total de 324 pontos altos. Se você fez o seu tapete com um tamanho diferente, não se preocupe porque é super fácil adaptar esse acabamento, então eu vou mostrar como fazer o início aqui da volta e logo em seguida eu já explico como fazer a adaptação, tá? Se você tem um número diferente de pontos. É super fácil, não saia daí que eu explico também. Eu vou começar fazendo a volta com 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, se tem costume pode fazer 3. Vou laçar o fio na agulha e vou completar uma sequência com 7 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que estão formando o primeiro ponto. Então vou contar com ele 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base e vou fazer novamente sequência com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e faço novamente 7 pontos altos. Mas eu vou explicar aqui para você como faz essa divisão. Olha, veja que eu estou utilizando aqui um total de 9 pontos para fazer essa sequência. São 2 para deixar de espaço, outros 7 para formar o bloco. Se eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, eu preciso de múltiplo de 9, né? Porque eu preciso de 9 pontos para fazer uma sequência dessa. No meu tapete, na 16ª volta, tem um total de 324 pontos altos e 324 dividido por 9, que é essa sequência que eu preciso, dá um total de 36, ou seja, dá uma conta exata, não preciso fazer adaptação nenhuma. Mas se sobrar algum ponto, você pode fazer adaptação. Digamos que tenha sobrado um ponto. Vamos fazer a continha, olha só. Digamos que tenha 325 pontos altos na última volta. 325 dividido por 9, ou seja, o total da última volta dividido por 9, no caso, 325 dividido por 9 dá um total de 36, mas fica sobrando um ponto. Nesse caso,
Sobra um ponto, significa que em um dos espaços eu posso fazer uma corrente a mais, olha, 3 correntes em vez de 2, faço 3 e pulo 3 pontos de base para utilizar esse ponto que sobrou e sigo normalmente fazendo bloco com 7 pontos altos. Não é o meu caso aqui, tá? Mas se sobrar um ponto, você pode pular em um dos espaços, pular um ponto a mais, fazendo uma corrente de espaço a mais. Se sobrarem dois espaços assim com 3 correntes. Se sobrarem três espaços com 3 correntes, pulando 3 pontos e assim por diante, tá? Só pode sobrar até no máximo 8, então, porque se sobrar 9, dá para fazer mais uma sequência, na verdade, não sobram 9 porque ele seria múltiplo de 9, tá? Fez com um tamanho diferente. Regrinha número 1, conta o total de pontos altos, o total dividido por 9, o que sobrar você utiliza pulando ponto a mais. Teve dúvida, não conseguiu? Conta a quantidade de pontos que tem na última volta, deixa um comentário aqui embaixo dizendo a quantidade que eu digo exatamente como você precisa fazer, tá? No meu deu uma conta exata, não preciso fazer adaptação, então eu vou seguir por toda a volta fazendo 2 correntes de espaço, pulando somente 2 pontos e fazendo bloco com 7 pontos altos por toda a volta, vai dar certinho finalizar, tá? Com 2 correntes de espaço, finalizar com ponto baixíssimo aqui, olha, na direção da segunda corrente, porque o total é múltiplo de 9, tá? Vou fazer a volta completa, mostro para você na hora de finalizar que dá certinho também. Já estou finalizando a volta, fazendo do mesmo jeito, bloco com 7 pontos altos, 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos de base. Aqui no final, olha, dá certo, ficam sobrando somente 2 pontos. Faço 2 correntes de espaço e finalizo com ponto baixíssimo. Na segunda corrente das 2 que eu fiz para formar o primeiro ponto alto, finalizo então com ponto baixíssimo e ficou certinho. Não tem mágica, não tem segredo, como você vê, é só contar a quantidade de pontos altos que nós temos na 16ª volta e dividir por 9. Se der uma conta exata, ótimo. Se não der, é só dividir o que sobrou em algumas alças aqui, como eu expliquei no início da volta. No meu coincidiu de dar certinho, né, um total de 36 blocos com 7 pontos altos, pulando 2 pontos, porque dos 324 dividido por 9 dá 36, mas se ficasse sobrando 1, 2 ou 3 pontos, eu faria adaptação sem nenhum problema, tá? É só coincidência mesmo de ter dado certo a quantidade exata. Eu não fiz nenhuma conta antes de começar o tapete, nem aqui antes nas voltas antes para dar certinho, não. Chegou aqui no final, eu faço as contas. Se não der certo, pode fazer adaptação. Para começar a próxima volta, veja que eu finalizei com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que formam o primeiro ponto alto. Eu preciso começar na direção do segundo ponto, então eu vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto, assim eu já fico posicionado com o fio na direção do segundo ponto, e agora eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, e vou seguir fazendo ponto alto até o penúltimo ponto nesse primeiro bloco. Faço ponto alto até o penúltimo. Teremos aqui um total de 5 pontos altos, já que pulei o primeiro e vou deixar sobrando o último ponto nesse primeiro bloco. Veja que eu tenho 5 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço agora na alça que eu tenho logo à frente. Independente de ter 2 ou 3 correntes, se você fez a adaptação também é do mesmo jeito. Laça o fio na agulha, faça um ponto alto nesse espaço de 2 correntes, ou de 3 correntes, né, no espaço de correntes. 2 correntes de espaço, laça o fio na agulha, volta no mesmo lugar e faça ponto alto novamente. Ficou assim. Uma corrente de espaço e vamos trabalhar no próximo bloco. Vou laçar o fio na agulha, vou pular o primeiro ponto, vou começar na direção do segundo, fazendo ponto alto e vou seguir até o penúltimo em cima desse bloco. Em cada um dos blocos você vai fazer exatamente igual, tá? Pula o primeiro ponto, segue fazendo ponto alto até o penúltimo ponto, olha só. Até o penúltimo. Veja que eu pulei o primeiro e deixo sobrando o último. Faço uma corrente de espaço, vou no espaço de correntes que nós temos logo à frente e vou fazer um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar. E vou seguir repetindo assim por toda a volta, tá? Em cima dos blocos com 7 pontos altos, teremos 5 pontos. No espaço de correntes, eu faço uma corrente, um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto, uma corrente, sigo para o próximo bloco pulando o primeiro ponto e faço ponto alto até o penúltimo. Vou repetir por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo sempre do mesmo jeito, uma corrente de espaço, ponto alto, 2 correntes de espaço, novamente ponto alto no mesmo lugar,
Aqui no final, olha, eu vou fazer, depois desse ponto em formato de V, vou fazer só uma corrente de espaço e finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para formar o primeiro ponto alto. Vou fazer o ponto baixíssimo e assim eu finalizo mais essa volta. Não tem como dar errado, porque na volta anterior a gente já conseguiu fazer a divisão certinha, né? Então, independente aí se você fez as alças com 2 ou com 3 correntes para adaptar, nesta volta não tem como dar errado, mais dar certinho. Começando a próxima volta, eu preciso fazer exatamente igual na volta anterior, ou seja, começar na direção do segundo ponto e não desse formado por 2 correntes. Então eu vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto. Assim eu já fico com o fio posicionado na direção do segundo ponto de base. Vou fazer 2 correntes para dar a altura do ponto alto, laçar o fio na agulha e vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui segue a mesma regra, é só seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto. Vai ficar assim com um bloco de 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e agora vou trabalhar nesses pontos que estão entre esse espaço de 2 correntes. Vou fazer um ponto alto em cima desse primeiro ponto. Sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou dentro do espaço de 2 correntes e faço ponto alto. Ficou assim. Vou fazer 2 correntes de espaço, laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto novamente no espaço de 2 correntes. E sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto e faço ponto alto. Agora vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou para esse bloco com 5 pontos altos. Vou pular o primeiro ponto, vou no segundo e faço ponto alto. Vou seguir com ponto alto até o penúltimo ponto, ou seja, basta fazer um bloco com 3 pontos altos, como pulamos o primeiro ponto e vamos deixar sobrando o último, vai formar um bloco com 3 pontos altos e agora eu vou repetir esse leque aqui, olha, com uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, laço o fio na agulha, faço ponto alto dentro do espaço de 2 correntes, sem fazer corrente de espaço, tá? Agora sim, faço 2 correntes e vou repetir esses 2 pontos, começando dentro do espaço de 2 correntes e ponto alto em cima do próximo ponto alto. Uma corrente de espaço, vou repetir o bloco com 3 pontos altos, sempre pulando o primeiro e deixando sobrar o último ponto do bloco que nós temos na volta anterior. Vou seguir repetindo assim por toda a volta. É só lembrar que só tem uma corrente de espaço, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, uma corrente. E o bloco sempre com 3 pontos altos. Vou seguir repetindo por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo sempre do mesmo jeito, os leques com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, uma corrente de espaço e o bloco com 3 pontos altos, né? Seguir repetindo assim por toda a volta. Aqui eu faço uma corrente e finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que eu fiz para formar o primeiro ponto alto. Então ficou assim, olha, essa já é a penúltima volta e para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo nesse ponto do meio, dos 3 que eu tenho nesse bloco, faço o ponto baixíssimo e vou fazer uma corrente de espaço e vou voltar nesse mesmo ponto do meio para fazer um ponto baixo. Vou introduzir a agulha no mesmo lugar, busco o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Agora, sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar nesse leque formado por 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Em cima do primeiro ponto eu faço um ponto alto. Vou fazer 3 correntes para formar um ponto picô. Volto em cima do último ponto alto, pegando os 2 fios que ficam na frente e faço ponto baixo. Formei aqui então um ponto picô. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto alto desse leque e faço ponto alto. Novamente 3 correntes de espaço, volto em cima do último ponto alto e faço ponto baixo para formar o ponto picô. Agora, dentro do espaço de 2 correntes, vou fazer um ponto alto, vou intercalar com um ponto picô formado por 3 correntes, sempre do mesmo jeito, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto, e novamente ponto alto no mesmo lugar. Ficou assim, 2 pontos altos então intercalado com ponto picô. Vou repetir novamente o ponto picô com 3 correntes. Veja que eu estou fazendo ponto alto e sempre intercalando com esse ponto picô formado por 3 correntes. Após o ponto picô, vou trabalhar nos 2 pontos que sobraram. Um ponto alto em cima do primeiro ponto, novamente ponto picô,
Ponto alto em cima do último ponto desse leque. Fiz ponto alto no último ponto do leque, então não faço mais corrente de espaço, nem ponto picô. Vou prender com ponto baixo no ponto do meio desses três que tem formando um bloco. Ponto baixo para prender, ficou assim. Eu vou repetir esse leque agora em todos esses leques que nós temos logo à frente. Depois de prender com ponto baixo, vou só laçar o fio na agulha e vou começar no primeiro ponto alto fazendo ponto alto em cima dele. Ficou assim. Agora, entre um ponto alto e outro, vou sempre intercalar com ponto picô. Então, tem sempre essa sequência com 5 pontos picô e 6 pontos altos. Veja só, fiz um ponto alto, faço um ponto picô. Faço ponto alto em cima do próximo ponto. Novamente ponto picô com 3 correntes. Eu estou fazendo um pouco mais rápido, mas é uma repetição desse leque anterior, tá? Do mesmo jeito, olha. Fiz o ponto alto, vou para o espaço de 2 correntes. Faço um ponto alto, faço o ponto picô para ficar entre um ponto alto e outro, né? Que nesse espaço de 2 correntes eu estou fazendo 2 pontos altos, olha, no espaço de 2 correntes. Novamente ponto picô para intercalar entre esse ponto alto e o próximo. Ponto alto em cima do próximo ponto. Ainda temos mais pontos aqui, né? Então faço ponto picô novamente para intercalar. Nunca faça 2 pontos altos seguidos, tá? Sempre intercalando. Só antes do primeiro e depois do último é que não tem o ponto picô. Chego no último ponto alto, então faço ponto alto. Não faço mais ponto picô, nem corrente de espaço. Prendo com ponto baixo em cima do ponto alto do meio dos 3 que formam esse bloco. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, então, tá? Sempre do mesmo jeito. Veja que eu repeti esse leque com ponto picô também exatamente igual nesse segundo, e eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. E na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo aqui o último leque, fazendo aqui o ponto alto. Se você não tem agulha de tapeceiro ou agulha de costura, por exemplo, é só finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que foi feito para iniciar a volta. Só introduzir a agulha de cima para baixo, desse jeito, deixando os 2 fios do ponto na frente. Busca o fio que vem do novelo e finaliza com ponto baixíssimo. Alonga bem esse fio, passa ele para a parte de trás, amarra bem e corta a sobra. Mas se você tem agulha de tapeceiro, uma agulha de costura, por exemplo, após o ponto alto, é só alongar esse fio, cortar, colocar numa agulha de tapeceiro e aí sim fazer a finalização. Eu estou utilizando aqui uma agulha de tapeceiro número 14, ela não tem ponta, mas como eu disse, você pode utilizar uma agulha de costura. O importante é que dê para passar o fio no fundo da agulha. Assim, olha, então após o ponto alto eu só alonguei o fio e cortei. Agora eu não vou fazer a finalização direta no ponto baixo, eu vou direto no próximo ponto, que é o ponto alto, pegando o fio de trás para frente, os 2 fios na parte de cima. Passo todo o fio para a parte da frente. Agora eu passo em cima do ponto alto que eu fiz aqui no último leque, de cima para baixo no ponto. Vou ajustar bem esse ponto e vou passar em cima do ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta, saindo com o fio com a agulha já para a parte de trás para fazer o acabamento. Desse jeito, olha, fica certinho, fica discreto aí o acabamento. Com o fio na parte de trás, é só costurar ele, escondendo parte dele aqui, antes de amarrar bem e cortar a sobra. Aqui você pode costurar, esconder ele bastante. Esse acabamento foi feito com a mesma cor do tapete, então dá para esconder bem aqui sem aparecer lá na frente. Depois de conduzir esse fio na parte de trás, é só dividir ele em 2, deixa metade na agulha. Amarra bem e aí você pode cortar a sobra que não fica aparecendo. Fiz aqui o meu, olha, já está pronto o meu tapete, eu espero que você tenha feito, gostado do resultado, não precisa engomar, ele já fica certinho colocando numa superfície plana. Eu espero que você tenha gostado do seu tapete, se você fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal Blog do Crochê. Um forte abraço e até o próximo vídeo.